Salve, salve Brasil! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Pode Tudo. Eu sou José Alessandro Neves, mais conhecido como Alessandro Moreno. Sou teólogo, filósofo e escritor, autor destes livros que estão passando aqui ao lado. No vídeo de hoje, eu estarei reagindo, refletindo, analisando e aprofundando, como sempre, o tema Jesus, histórico da fé. Jesus, afinal, essa figura enigmática ainda continua sendo objeto de muita criticidade e que com certeza ainda vai dar muito pano para manga. Afinal, são várias metodologias, formas de abordagens, onde diferentes Jesus ou Jesus vão aparecendo nas publicações, tanto acadêmicas quanto independentes. E precisamos atentar realmente sobre esses trabalhos. No vídeo de hoje, eu estarei analisando as falas do Jason Ferrer, ele que é escritor, lançou recentemente o seu livro Jesus mentiu sobre a sua vinda e por que é necessário analisarmos realmente algumas de suas ponderações para que possamos de alguma forma identificar de que personagem nós estamos, na verdade, falando que mentiu, se é que tenha mentido, ok? Então, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se você compartilhar, você ajuda. É importante que diferentes olhares e formas de abordagens possam estar sendo também compartilhadas aqui no YouTube. Beleza? Então vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos assistir. Todos os créditos ao Cauê pela idealização desse podcast e desta entrevista. Vamos lá. Muitas pessoas creem que Jesus é o Salvador e, bom, a gente está aqui no Brasil, a religião predominante é a cristã, né? Então, muitas pessoas acreditam em um Jesus como forma de divindade, né? Quem é Jesus na sua visão, assim? Ele foi um profeta, ele foi um revolucionário, um mito. Quem é Jesus? Para outras concepções, Jesus foi de fato Deus. Mas existe algo que me intriga, são os próprios cristãos brigarem entre si sobre a deidade de Jesus e sobre sua humanidade. Vamos parar por aqui, logo na introdução, e entendermos já o cartão postal do Jason Ferrer. Logo na sua preliminar, ele já deixa claro que existem concepções sobre esta figura. E ele já diz, olha, para alguns ele foi um profeta, para outros ele foi o filho de Deus. Mas por quê? Porque são diferentes olhares para a figura de Jesus, para este Jesus que aparece somente e não em mais nenhuma outra obra ou publicação ou documentação contemporânea, ok? Somente nos evangelhos. Não tem, ok? E é claro que o Jason, ele acaba nesse momento demonstrando que essas concepções que se debruçam sobre este Jesus, elas são, sobretudo, religiosas, teológicas. Então veja que ele já parte de uma perspectiva de que há diferentes concepções sobre essa figura, mas no primeiro momento ele denota que essas concepções partem de olhar um tanto, claro, mais teológico, mais religioso, mais exegético do ponto de vista da interpretação dessa figura nos evangelhos. Não que não haja um olhar mais acadêmico, mais criterioso sobre essa figura de Jesus numa perspectiva apocalíptica, que, como profeta, ainda que ele não seja visto dentro de uma dimensão um tanto mais teológica, na perspectiva de um cara que previu de fato o futuro, que anunciou guerras, sabe, terremotos ou coisas do tipo, mas um simples camponês que de repente ousou falar de acontecimentos
futuros. Então, nesse momento, o Jason ele já deixa destacado. Ó, nós temos aqui concepções, mas vejam, essas duas concepções que o Jason Ferrer irá apresentar, elas são praticamente concepções que estão intrinsecamente ligadas a uma perspectiva histórico-teológica, não histórico-crítica, não histórico-social, não sociológica e antropológica, e muito pouco, vamos dizer, crítico-literária sobre a figura de Jesus. Vamos lá? Vamos continuar, porque vai ser muito bacana essa reação. Vamos lá. Algo que não faz o menor sentido, a encarnação de Jesus. Eles não pensam sobre isso. Ou seja, na perspectiva realmente do campo entre fé e razão, ou fé e ciência, o Jesus está absolutamente certo. Mas por que tem sentido para os cristãos a encarnação de Jesus? Porque a leitura que eles fazem dos evangelhos, ela é expressamente clara de que Jesus pudesse ser a manifestação do Logos, do Verbo encarnado. É uma perspectiva que já vinha sendo alimentada por outros grupos, como, por exemplo, os seguidores de Filo de Alexandria, que já estavam praticamente ali envolvidos com aquelas perspectivas de deuses, inclusive, que tinham nascido até de seres, acontecimentos sobrenaturais, como nascimentos virginais, como Horus, entre outros, e também a reencarnação, ou a encarnação, melhor dizendo, sobre esse Deus, o próprio Deus Serapis, o Deus bondoso. No sentido do que diz respeito ao racionalismo e à própria ciência, é inconcebível realmente, e portanto sem sentido, alguém acreditar que realmente, se Deus existiu quanto um ser, ele tomasse forma de homem e encarnasse para cumprir um papel, qual? Morrer pelos pecados de alguns. E aí o Jesus está correto, porque na teologia ele morre pelos pecados de muitos, e não pelo pecado de todos. Mas outros já dizem que ele morre pelo pecado de todos. Entende? Então, assim, você tem realmente certas implicações. Mas vamos lá. Um Deus todo-poderoso, como muitos cristãos querem conceber, principalmente aqueles da ala mais fundamentalista e mais sola escritura, no caso, somente a escritura, e tomando-a de uma maneira muito literal. Aí essas pessoas querem acreditar que Jesus era de fato um Deus todo-poderoso, não apenas um Deus. Então as religiões não, mas as denominações doutrinais, elas brigam demais entre si. Por exemplo, como presbiterianos. Veja, aqui o Jason ele vai trazer um dado fundamental, histórico, teológico, plausível, porque se no primeiro século já inclusive adulteravam os textos que versavam sobre a suposta divindade ou humanidade de Jesus, era uma guerra de tudo quanto é jeito. Imagine depois, conflitos distintos haviam justamente sobre quem ele foi, o que ele fez, se era homem, se era Deus, 100% homem, 100% Deus, ele era mesmo o verbo encarnado, afinal o que ele era só um simples homem. E aí ainda vem outras perspectivas, como das igrejas adventistas, Testemunho de Jeová, os mormons, o olhar para este Jesus que o transforma num Frankenstein. E aí como você chegar realmente a um denominador e ao mínimo de bom senso, ou mesmo de capacidade racional de analisar o documento e dizer que era possível pensar esse Jesus de forma uniforme. Então, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, como o Jason vai falar, nós temos a Igreja Luterana, a Igreja Batista, as neopentecostais em suas ramificações, enfim, tem igrejas para todos os tipos de gostos e, na verdade, veja, há sempre um olhar distinto para a figura de Jesus e sempre dentro de uma perspectiva teológica, porque, na verdade, é uma minoria da academia que acredita que Jesus tenha sido um revolucionário, uma espécie de terrorista que é construído tanto quanto Jesus da fé sob diferentes perspectivas, que eu falarei mais adiante. Mas, no momento, vamos continuar aqui com o Jason.
brigam com assembleanos, e assembleanos brigam com testemunhas de Jeová brigam com adventistas, e assim sucessivamente, uma guerra entre eles, deixando muito claro que não há Espírito Santo algum, ou Jesus algum, regulando as falas dessas pessoas, deixando-as simplesmente, aliás, as evidências demonstram claramente que essas pessoas, elas trabalham apenas suas próprias fantasias sobre o que é Jesus. Mas, para mim, Jesus não passa de um mito. Por quê? Olha bem, ele fez o seu resumo dentro de uma perspectiva histórico-teológica, a partir de sua abordagem exegética, acredito que interna do próprio texto, e já bateu o martelo. Para mim, Jesus é um mito, ou seja, uma figura, uma ficção literária, porque ele está dentro de um contexto de, vamos chamar, propaganda narrativa, e, portanto, seja lá como for, né, eu não sei qual a concepção realmente do Jason sobre isso e de outros colegas, mas de alguns eu sei, enfim, é um mito. E veja, é um mito que vai se apresentar sob diferentes perspectivas. O Richard Carrier, ele vê Jesus como uma amálgama, tá, de vários extratos e substratos de mitos, figuras que aparecem no cenário da história e que também tiveram assim as mesmas ações, quase as mesmas falas, os mesmos acontecimentos que envolveram a figura de Jesus, como numa espécie de que quem escreveu sobre quem inventou esse Jesus tivesse se baseado diretamente nessas figuras próprias. Eu não concordo com essa posição, mas concordo de que Jesus seja um mito porque era comum, ok? Porque, na verdade, o mito é uma narrativa verdadeira que tem por objetivo a transsignificação da realidade. Ou seja, o mito, como dizia Sócrates na República em Platão, né, ele acontece por meio de uma nobre mentira. Então, acho que a melhor maneira de nós falarmos do que é mito é uma nobre mentira, ou seja, uma invenção que tem por objetivo resolver alguma coisa ou intervir de alguma forma na própria realidade e com um fim específico, sempre civilizatório, sempre estabelecendo relações de poder entre as elites e as massas. Então, foi muito importante essa declaração do Jason, porque para onde for Jesus, aliás, até quem defenda a possibilidade de ter existido um cara que não é Deus, ok? Que não fez nada daquilo que os textos dizem que ele fez, ainda assim dizem que esse cara que o Jason identifica realmente é um mito. Mas eles inventaram outro mito, e esse é um problema sério, e eu trato isso aqui, particularmente como agenda do meu canal e no meu livro Como Surgiu Jesus, que, diga-se de passagem, o Jason Ferrer tem em mãos, né? Jason? Você tem em mãos, não é verdade? Ele, o Antônio Miranda, tem o meu livro Como Surgiu Jesus. Porque não existe a menor evidência de Jesus como um Deus. É inconcebível isso. Historicamente ele existiu. Olha, aqui é importante, o Cauê faz uma intervenção. Por quê? Porque quando o Jason fala assim, não existe maior evidência de que Jesus existiu como um Deus. Veja, se nós partirmos do que significa a evidência para dizer que ele tem existido como um Deus, nós só vamos achar os documentos, que são os evangelhos, não temos nada fora da literatura, algumas citações que o mostram mais como Deus, e não como uma pessoa real, de carne e osso, humano, como nós. Ainda que interpolada propriamente, eu disse que para mim aquela figura ali não é o Jesus dos evangelhos, mas ainda assim é citado por Flávio Joséfo ali, um tal de Sófos Aner, mas sou diametralmente não adepto dessa visão de que ali trate-se dessa figura, até porque se é uma citação é do Jesus dos evangelhos, ok? E não de uma figura real histórica, porque o cara ali é fazedor de grandes milagres, né? E que está numa relação mais evangelical, conforme o próprio texto diz. Logo, o Cauê faz a intervenção
Porque o Cauê já entrevistou outros convidados que defendem a historicidade de Jesus, mas não a historicidade do Jesus Deus. E o Jason, com certeza, ainda que não domine o assunto, a figura de Jesus, quem foi Jesus, o Jesus dito histórico, e que é muito complexo mesmo, confesso para o Jason Ferreira que é muito complexo, né? Não é do dia para a noite que você vai querer debater um assunto se você não tem domínio. Então, realmente é complexo você saber diferenciar epistemologicamente no campo da pesquisa Jesus da fé, Jesus histórico, os Jesuses históricos, os Jesuses da fé, tantas coisas, e isso é muito complexo. Então, eu admito que realmente a gente tem que parar para dar mais uma atenção, porque o Cauê faz essa intervenção e a gente precisa entender isso aqui. Vamos lá. Eu tenho minhas dúvidas sobre se de fato Jesus existiu. Então, o Jason, ele já diz, ó, eu tenho de fato as minhas dúvidas se Jesus existiu, ok? E aqui, ele está falando, se Jesus existiu como Deus, ok? E se Jesus existiu como figura histórica, e não como Deus, porque como Deus, é claro que qualquer ser humano racional, minimamente, né, que tem responsabilidade, compromisso com a pesquisa, vai. O Jason, ele não se aproxima da hipótese ou tese de que Jesus tenha existido quanto figura histórica. Mas quanto Deus, ele já deixou praticamente bater o martelo. Não há possibilidade desse cara dentro desse contexto. Até porque se ele existiu, se nós afirmarmos que ele existiu realmente, né, gente, dentro de uma perspectiva tal como nós estamos aqui praticamente concebendo como Deus, nós vamos ter que admitir que realmente todos esses supostos fenômenos que vemos acontecendo nas igrejas, eles tenham acontecido, que nós não temos aqui qualquer dúvida de que seja algo muito psicodélico, né? Manipulação, controle das mentes, coisas do tipo. Vamos lá, vamos de novo. Certo? Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre a existência de Jesus fisicamente. Uma pessoa que trabalha muito bem com isso é o Antônio Miranda. O Geis, então, ele reconhece que ele não trabalha muito bem com isso e disse que quem trabalha muito bem com isso é o Antônio Miranda. Só quero avisar que o Jason, ele adquiriu meu livro, na verdade ele ganhou de presente de um amigo, e ele entrou em contato comigo quase 2 horas no WhatsApp, pedindo para que eu o orientasse, lhe desse até um curso, ele me pagaria um determinado valor, para que eu ensinasse sobre Jesus histórico, porque eu era um dos maiores especialistas, se não o maior, no Brasil, né, gente? Entende? E como eu não faço parte, gente, realmente de clube ateísta, e o meu compromisso é simplesmente com a verdade, com a pesquisa séria, né? E não que o Antônio Miranda não desenvolva uma pesquisa séria, e também o Jason, ok? Mas como não faço parte realmente, estou aqui como um anarquista intelectual para estar aberto à crítica, mas também fazê-la, eu, evidentemente, sou censurado, cancelado, porque falo a verdade, como algumas que eu vou falar aqui ainda neste vídeo, e você com certeza vai gostar. Então, ou seja, ele poderia ter realmente, inclusive, apresentado meu livro, mas não faz por dor de cotovelo, não faz por ressentimento, pelas verdades que eu sou obrigado a falar em relação, inclusive, à sua perspectiva defendida sobre Jesus mentiu, como eu irei falar aqui ainda nesse vídeo. Certo, então ele está escrevendo um livro a respeito desse assunto aí, sobre se Jesus existiu ou não. Ele traz provas cabais e suficientes mesmo para poder esmagar toda essa história de que Jesus, de fato, tenha existido como pessoa. Então,
vamos dizer assim, a minha área de especialização, de trabalho É sobre o Jesus é o da narrativa. da narrativa. É, exatamente. Certo. Então, para mim, pouco importa, assim, caso ele tenha existido ou não existido. Que bacana. Então aqui eu fico à vontade. Ou seja, ó, ele está dizendo, é o Jesus da narrativa. E aqui o Jesus vai para um lado muito sensato, coerente do ponto de vista da própria pesquisa em si. Porque alguns tentam dizer que Jesus histórico e Jesus da fé são inseparáveis, ok? O que não é verdade. Porque o Jesus histórico é uma ideologia. Jesus histórico é uma especulação que, inclusive, veja, surge apenas do eu acho, eu imagino. Eles fazem a desmitologia, a desteologia e tudo que você, os deshistoricismos, tudo que você possa imaginar. Jesus é despido de toda a sua vestimenta narrativa e teológica. E eles tentam dizer que por trás dos evangelhos existe um cara chamado Jesus, que foi um camponês, um cara real, um cara que de alguma forma não andou sobre águas, que não nasceu de virgem ou coisa do tipo, entende? Inclusive no Brasil ninguém aceita um debate comigo. Isso porque o especialista do Jesus histórico na crítica no Brasil sou eu, entende? Então isso é fato. Agora, a gente precisa entender algumas coisas e é aqui que a coisa fica séria, porque todas as vezes que eu faço uma abordagem, e a minha abordagem ela é fundamentada exclusivamente no aspecto crítico que se exige a pesquisa, eu sou criticado, eu sou atacado como se tivesse, vamos dizer, perseguindo os meus colegas. E não é. Assim como eu levanto questões que precisam ser criticadas e são passivas de estarem falhas ou falhas realmente, e essas pessoas devem ficar à vontade para fazer essas críticas, porque temos que ter, antes de amizade, compromisso com a ciência, com a verdade, seja lá como ela se manifesta. E esse é o meu compromisso. Deu para entender? Então, eu preciso saber como eu estou operando para entender. Então, agora que eu já ouvi o Jason, mais uma vez, podemos delimitar sua posição sobre isso, beleza? A gente vai falar sobre Jesus mentiu sobre a sua vinda. Por que o Jason está de bico comigo? Porque existe uma complexidade das hipóteses históricas e críticas sobre a figura de Jesus. E veja, mesmo quando Jesus é encarado na perspectiva da fé ou da própria figura que ele se apresenta na narrativa, é complexo você dizer que ele mentiu. Então, a questão, Jesus mentiu sobre sua vinda, ela pressupõe para mim, para você, para outras pessoas que devem conhecer o assunto e dominar o Novo Testamento. E dominar o Novo Testamento não é dominar o Novo Testamento em língua portuguesa, é dominá-lo em grego. É saber o que é crítica da fonte, crítica da forma, sabe? Você saber operar com a semiótica, com a narratologia, para entender o personagem. E não simplesmente com um olhar ateísta, se debruçar nos evangelhos e fazer uma crítica, sabe, distante, operacional, e dizer Jesus mentiu. Portanto, quando eu digo isso, eu quero dizer que este Jesus dos evangelhos, que o Jason acabou de dizer, que é o Jesus das narrativas, ele pressupõe algumas camadas de complexidades historiográfica, teológica e filosófica. E, portanto, a gente precisa encarar. E, portanto, para analisarmos esse Jesus que o Jesus disse que mentiu, a gente precisa, como investigador, lidando com métodos interdisciplinares e não apenas pegando um amontoado de versículos, sabe? E contemporizando estes versículos, às vezes até acreditando. Jesus mentiu, mas se ele não existiu, então quem mentiu? O personagem. Mas o personagem é uma ficção literária para representar a realidade ou figuras reais. Como que pode ter mentido se a gente tem indícios de muitos cumprimentos, salvo, né, de situações que envolvem o domínio do Império Romano e as manifestações? Então, veja, a gente precisa estabelecer preliminarmente
de qual Jesus estamos falando. Então, o Jesus eu já disse qual. O Jesus da narrativa. Portanto, não é o Jesus histórico. Se é o Jesus da narrativa, o Jesus, ele precisa identificar o Jesus literário ou o Jesus teológico. Isso eu tentei falar num outro vídeo que deu bafafá, e inclusive a turminha ferreliana veio no meu canal, o vídeo está aqui com 11 mil e poucas visualizações. Ah, o professor está chateado. Não, gente, é compromisso com uma pesquisa. Porque, veja, se é o Jesus da narrativa, qual é a leitura que o Geison fez desse Jesus da narrativa? Bem, se ele fez uma leitura teológica, essa leitura ela tem que estar construída pela tradição cristã. Ok? Afinal, é o Jesus da narrativa. Portanto, como, na verdade, se construiu? Se é o Jesus literário dos evangelhos, como este Jesus literário dos evangelhos deveria ser lido numa perspectiva de estilos literários e formas de linguagens que se estabelece por quem escreveu. Portanto, também temos um Jesus, vamos chamar assim, ideológico, que é um Jesus forjado em contextos romanos e judaicos. Por quê? Porque a própria tradição permitiu que se vislumbrasse isso. Hoje a academia chega a dizer que Jesus não pode ser estudado dentro de sua judaicidade, depois disse que não pode ser estudado dentro da sua cristianidade. No final sobrou o quê? O Jesus romano. E quem é esse Jesus romano? É o Jesus literário, é o Jesus da narrativa. Pois bem, se estamos falando com um Jesus da narrativa que pressupõe uma figura que transsignifica a grandeza de um imperador, ou seja lá como for, então eu preciso agora analisar. Peraí, respondeu? Então, para responder essa questão que é levantada pelo Geison Ferrer, a gente precisa lidar com um problema clássico da chamada crítica das fontes, que o Geison Ferrer não domina, muito menos o Antônio Miranda. Ou seja, a gente precisa efetivamente recuperar como ipsima verba iesu, ou seja, as próprias palavras de Jesus. Eis aí o problema, Geison Ferrer, é que, na perspectiva da própria tradição, não é possível hoje reconstituir aquilo que realmente Jesus possivelmente tivesse dito. E aqui seja como figura histórica ou figura da fé. Já que, a partir de processos que, eu confesso, são absurdos, de reconstituições de logias, eles chegaram a um acordo de que, no Evangelho de Marcos, sobretudo, veja, que é considerado o Evangelho primário, só tem um dito de Jesus, pressupondo, então, que São Tomé, que é um apócrifo, tem 3. Logo, autenticamente de Jesus, no Evangelho que Jesus diz que Jesus mentiu, não tem nada. Portanto, é um problema de você afirmar que Jesus mentiu diante de uma configuração em que, explico, você tem um Jesus histórico, se existiu, Jesus literários dos evangelhos. Portanto, eu preciso entender a maneira com que se produziam narrativas ficcionais. Para isso, eu tenho um vídeo aqui de 3 horas aulas que o Geison pode aprender. Concluindo, eu envio o certificado para ele. Jesus teológico, construído pela tradição teológica, que está absurdamente distante do Jesus que o Geison analisa, que eu analiso e o Antônio também. Ou seja, um Jesus ideológico, um Jesus que foi forjado em contextos romanos judaicos. Portanto, a gente precisa entender. Então, se nós fazemos isso, a gente precisa então dizer o que é esse Jesus? Bem, ele é produto das comunidades cristãs primitivas, é uma teologia paulina que foi responsável pela construção desse Jesus nos evangelhos, presumindo supostamente que houvesse um Paulo antes dos evangelhos. Ou mesmo, ele é uma elaboração posterior, já sob o domínio do Império Romano. Portanto, eu não quero que Geison se ofenda e ache que isso aqui vai, vamos dizer, reduzir o seu trabalho, que com certeza foi um trabalho exaustivo, um trabalho que merece todo o reconhecimento, pois eu estou falando de critérios, de proposições. Eu não posso, de maneira irresponsável, fazer uma abordagem aqui ou escrever um livro sem o mínimo de critérios, entende? E, se possível, de esgotamento, sabe? De princípios que devem nortear essa minha atividade. Então, primeiro, vamos indagar. Se Jesus mentiu ao anunciar sua vinda, nós estamos, na verdade, tentando, vamos dizer,
encontrar um problema ou afirmar um problema. Ou seja, estamos, vamos dizer assim, tapeando o problema da formação da cristologia apocalíptica, porque se ele anunciou que voltaria, quando? Como? Bem, se é um Jesus teológico, ele não mentiu, mentiu? Bem, se é uma figura literária, será que ele tivesse mentido para acontecimentos que aconteceram justamente ali dentro daquele contexto? A figura que está falando no texto, na narrativa, apresenta perspectivas teológicas judaicas do século I, permeado pelo apocalipticismo claro que nós temos enoquista e até essênio. Portanto, a gente precisa entender, senão, manipulações posteriores. Logo, seja para mim que defendo um Jesus romano e outros que defendam um Jesus da fé, dizer que possivelmente Jesus tivesse dito, como figura histórica ou teológica, que ele voltaria, não tem plausibilidade. Mas há plausibilidade quando entendemos que é uma ficção, logo, literária de acomodação. Como, por exemplo, vereis vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória, rodeado de seus anjos. Mais ainda, um enunciado da destruição do templo de Jerusalém e dos próprios muros. Coisas que categoricamente aconteceram, evidentemente. E o conceito utilizado por esta figura da narrativa, já que o Jesus que o Geiso defende é o da narrativa, de que Jesus, de fato, ele voltaria quando virdes cumprir tudo isso. Pois bem, se eu entendo que é um Jesus narrativo, logo, esse Jesus não pode ter mentido. Isso por quê? Porque ele é uma figura que transsignifica a realidade histórica. Logo, você tem Tito invadindo Jerusalém, vindo inclusive com um enunciado, segundo Flávio Joséfo, de que apareceu cavalos e cavaleiros nas nuvens, no ar. E ele ainda diz que logo após este fato aconteceram as coisas que ele descreveu, o quê? A destruição de Jerusalém. Agora, vamos ajudar aqui os nossos colegas Antônio Miranda e Jason Ferreira. O problema das palavras de Jesus. Veja, J.C. Seminar. Então nós percebemos que o próprio J.C. Seminar já inicia a prioristicamente afirmando que eles estão analisando aquelas palavras que foram atribuídas a Jesus. Logo, Jesus não disse nada. Ou seja, classificando-as segundo o grau de autenticidade. Eu já expliquei isso aqui. Sobre a chamada parousia, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, o consenso que eles estabeleceram, e eu já disse que consenso é bodega, eles dizem que foi cauteloso. Mas será que foi? Eu mostrei que não. Ou seja, para alguns, os ditos de Jesus apocalípticos não seria, na verdade, de um suposto Jesus histórico. Então, temos um Jesus narrativo. Mas espera aí, se é um Jesus teológico e logo ele é um Jesus narrativo, ele mentiu sobre sua vinda? Será que este personagem está falando de algo futurístico, realmente longínquo? Ou ele está, na verdade, falando de algo muito próximo em um vaticínio evento? Ou podemos chamar post-factum. Se eu entendo que o escritor marcano, ou lucano, ou matitiano está escrevendo post-factum em vaticínio ex eventos, sobre sua vinda, Jesus não pode ter mentido. Logo, o texto é uma retroatividade dos fatos acontecidos para dar legitimidade histórica à figura de quem? De alguém real, historicamente. Tito, o Filho do Homem, segundo nosso projeto. Ou a hipótese que mais se sustenta. Está dando para entender? Eu espero que sim. Não tem como você não entender. Outra questão é as reflexões e expectativas teológicas e escatológicas das primeiras comunidades cristãs sobre o trauma da destruição do Templo de Jerusalém. Portanto, nada melhor do que eu entender que a narrativa de Jesus falando de destruição de templo, olhei para a figueira, para a videira, para isso, não ficará pedra sobre pedra, é uma invenção posterior. E que, na verdade, não quer afirmar sobre a vinda dele
na verdade, ou ainda a chamada parousia, aquela vinda para arrebatar a igreja que está na constituição de um texto paulino, onde eles acreditavam, teologicamente, que aquilo que aquele personagem falou, na verdade, era para aqueles dias e o suposto aparecimento do povo nas nuvens com poder e glória. Ok? Então vamos entender. Primeiro, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Marcos 13, 30. O que é isto aconteça? 3 fenômenos estão intrinsecamente ligados. Ele está falando de algo que vai acontecer, destruição de Jerusalém. Ele está falando, de alguma forma, da sua vinda nas nuvens, ali explicitamente escrito. E ele está falando sobre perseguições sobre o próprio povo. Pergunto, esses 3 eventos aconteceram ou não? Sim, aconteceram. Deu para você entender? Na figura do império. Deu para você entender? Ou seja, para o John Dominic Crossan, Jesus era um sábio itinerante do reino de Deus e não um profeta do fim iminente. Com isso, a gente acaba, inclusive, entrando para outros problemas que eu não irei falar aqui. Beleza, então. Como o Jason Ferreira está mais preocupado com o Jesus da narrativa, esse é o Jesus da narrativa que nós precisamos aqui buscar. O Jesus apocalíptico. O Robert Schweitzer, o Dale Allison e o próprio Burt Ehrman vão trabalhar aspectos desse Jesus narrativo. Pregador escatológico judaico, anunciava o fim dos tempos iminentes e morreu acreditando que o reino de Deus estava prestes a se manifestar. Presumindo, então, um Jesus mesclado num pouquinho de tudo, ou seja, numa configuração de judaicidade, de filósofo cínico, entre outras coisas. Ok, não vejo problema algum. Só que o Crossan e o Mack, eles vão dizer que Jesus era um filósofo itinerante. Ok? Outro já diz, não, ele não era um profeta apocalíptico, mas, vamos dizer assim, era um crítico anti-hierárquico. Ele pregava o reino de Deus existencial e não escatológico. Vocês estão percebendo as várias leituras que são feitas da figura de Jesus para você dizer que Jesus mentiu sobre sua vinda? Ok? E aqui, neste sentido, devemos separar outra questão. Estamos falando de que vinda? Porque a verdade é que a parousia, dito arrebatamento iminente, só aparece nos textos de um Paulo. Porque Jesus não fala de arrebatamento de igreja. Ou fala? Deu para você entender? Portanto, nós temos ainda Jesus como uma construção mítica ou ficcional. E aí tem o Richard Kerr, o Price Wells, tem cada um dentro da sua forma, tem eu, tem o Francis Farago, tem mais quem? O Joseph Atwell, tá? Tem o David Fitzgerald, também vai trabalhar isso Jesus dentro de uma outra perspectiva que não seja a do Price, Kerr e Wells, ok? A história de Jesus foi construída a partir de sincretismos judaicos e helenísticos imperiais. Vamos pensar então, agora, se Jesus mentiu, se eu digo que é um Jesus da narrativa, e portanto, se é o da narrativa, é o Jesus dos evangelhos, porque o Jesus de Paulo já é outro Jesus totalmente diferente. Portanto, o Jesus de Paulo é um Jesus cósmico, totalmente diferente do Jesus que é configurado nos 3 sinópticos em João. Está dando para entender o problema, amigo Jason? Ok, então vamos pensar Jesus como um produto da narrativa, que é o Jesus que o Jason falou, que é o Jesus dos evangelhos. Vamos lá. Quando nós fazemos uma leitura de como os autores clássicos faziam propagandas, criavam histórias, nós temos materiais suficientes acadêmicos para provar que eles inventavam ficções, falavam através delas e tinham objetivos específicos. Tem um vídeo de 3 horas aqui que eu dei uma aula, começando lá de Homero até Plutarco. Ou seja, vai ter trabalho para me refutar, né? De como, de fato, isso era possível. Eu expliquei sobre diegese, mímesis, poeses, mitologia, tudo que vocês possam imaginar. Deu para entender? Pois bem, mas nada que não possa piorar.
Vamos pensar então Jesus como um produto literário de acomodação, como uma figura criada pelas elites romanas, pela dinastia Flaviana, produzindo ali os evangelhos como um instrumento de dominação. Ou seja, o Jesus que reconfigurasse a figura de César. Ok? Esse Jesus que é um cara manso, dai a César o que é de César. Ele como uma construção pacifista. Essa hipótese, veja, apesar de não ser aceita pelo mundo acadêmico, que tem sua razão, porque nem quem defende Jesus da fé aceita, nem quem defende um Jesus histórico aceita. Mas se você for perceber, o que defende Jesus histórico faz teologia, e o que defende Jesus da fé é teologia. Então, como que eu posso olhar para esta figura para entender, de fato, se ela mentiu, se ela disse alguma coisa, diante de todos esses embrólios que eu mostrei aqui para vocês, do que Jesus disse, não disse, se falou, não falou, se textos são posteriores. Uma afirmação é: o Jesus dos evangelhos não é o Jesus de Paulo. Paulo inventa um outro Jesus. Você está conseguindo entender? E o Jesus dos evangelhos, ele é um Jesus que fala de anunciação ali de seu tempo. Ou seja, a própria expressão não passará esta geração denota que é aquela. E ele não está falando de uma vida longínqua, porque é um pós-factum. Ou seja, eu já sei que o texto não é memória e não é fonte Q, a menos que o Geiso vá defender fonte Q agora, porque é um pós-factum, vaticinius ex eventus. Ou seja, estão construindo um texto posteriormente para marcar o enunciado da destruição do Templo de Jerusalém e fazer uma conexão com a fábula de José, de que viu cavalos e cavaleiros nos ares, ok? Então, uma propaganda romana. Ou seja, se Jesus não existiu, aqui é a pergunta que me coloca numa zona de desconforto, o colega Geis, o Antônio e qualquer outro. Se Jesus não existiu, pode ter mentido? Peraí. Como assim? Porque me restou o Jesus da narrativa. Então eu tenho que dizer, ele mentiu? Vamos então fazer uma formulação aqui. E essa live ficará aqui para que eu seja criticado também e faça uma avaliação das minhas proposições. O que é mentir? Pressupõe um sujeito real, ok? Mas personagens fictícios mentem. Mas espera aí, se o personagem fictício ele é um pós-facto e ele é uma figura de acomodação e narra eventos que já aconteceram, não tem mentira nenhuma. Se Jesus é uma construção narrativa, como o Jason Ferrer diz que é, portanto, nós temos uma sugestividade miticista. Então, mentir não faz sentido algum ordinário para esse personagem. Calma, essa é só uma das questões. O que haveria, então, como um mecanismo de narrativa apocalíptica frustrada ou recontextualizada para afirmarmos que Jesus mentiu? Bem, vou levantar aqui duas proposições para que vocês julguem. Primeiro, uma expectativa da vida rápida foi incorporada nos textos para gerar adesão à urgência entre os primeiros convertidos. Pergunto, qual evangelho que fala disso? Nenhum. Isso é texto de Paulo. E se eu disser que Paulo está antes dos evangelhos, portanto, o Jesus dos evangelhos não tem nada a ver com Jesus de Paulo. E isso é absolutamente compreendido por uma vasta produção acadêmica. Está dando para entender? Segundo ponto, vamos dizer assim, com o tempo, essa demora da parousia gerou ajustes doutrinais. Ou seja, para eu afirmar que o Jesus da narrativa mentiu, e seja ele teológico ou não, eu terei que dizer que já há um texto anterior aos evangelhos construindo memórias, tradições de Jesus, pressupondo o próprio Jesus histórico e não o Jesus da fé. Já que o mito da ressurreição está presente em Paulo. Outro problema. Deu para entender? E que vai ser, de fato, revisto por Pedro, por um cara depois, lá em 2 Pedro 3, 8, 9. Olha o problema. E aí, eu que quero criticar a Bíblia
defender o meu ateísmo, mas de forma acadêmica, científica, epistemológica, tenho que me colocar numa zona de desconforto para dizer, se eu digo que o Jesus de Paulo, portanto, que é o Jesus que vai arrebatar os crentes, fazê-los desaparecer, que não é o Jesus dos evangelhos, e, portanto, não há nem mesmo alegorismos em Paulo para os ditos de Jesus, porque já se sabe que os ditos de Jesus de Mateus é pós-factum, portanto, ele não pode ter mentido. Então, nós vamos dizer, não houve mentira, mas sim uma engenharia retórica, algo comum usado pelos grandes escritores. Aí não é culpa minha, é culpa de quem tenta defender uma tese sem estudar profundamente os clássicos, como Cícero, Teucídides, Sêneca, Homero, entre outros nomes, inclusive o próprio Plutarco de Queroneia. Vamos trazer mais um ponto importante, a hipótese imperial. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque nós temos a invasão de Jerusalém. Se o Jason disse que o Jesus que mentiu, e ele lida com o Jesus da narrativa, primeiro, o Jesus de Paulo não é o Jesus dos evangelhos. Isso é fato. Salvo apenas a declaração de Paulo, que está preocupado em pregar um Jesus que ressuscitou entre os mortos. Portanto, veja, não podemos nem afirmar os Jesuses de Paulo. Por quê? Porque já se sabe que são Paulos de Paulos de Paulos de Paulos. Portanto, as cartas não podem ser atribuídas a um Paulo. Portanto, cada carta constrói uma ideia diferente de Jesus. E uma ele é um Adão, o outro ele é não sei o quê, o outro ele é não sei o quê. Olha o problema. Então vamos fazer uma leitura desse Jesus que o Jason propõe, o Jesus da narrativa, teológico. Ok? Sem problema algum, é o Jesus da narrativa. Vamos fazer uma leitura segundo o qual, ok, essa vinda de Jesus, do Filho do Homem nas nuvens, poderia se refletir de forma, vamos dizer, imediata. Eu pergunto, ok, se ela podia refletir-se de forma imediata, como eu posso afirmar que isso não aconteceu? Primeiro ponto. E segundo, que ele mentiu se o próprio texto definitivamente é pós-factum, ou vaccínio ex eventus. Temos a invasão de Jerusalém por Tito, em 70, ok? Com uma base absurdamente diegética fundamentada. Logo, Jesus profetiza a destruição do templo, Marcos 13, 1, 2. Lucas vai adaptar o texto para um público posterior à destruição. Leia Lucas 21, 20, 24. A visão apocalíptica das nuvens pode remeter à tradição não só de Daniel, isso está permeada, mas a fábula contada por Flávio Joséfo, de carros e cavaleiros vindo nas nuvens. Ou seja, quem está escrevendo a narrativa da vinda de Jesus, escreve a narrativa da vinda de Jesus pós-facto. Portanto, coloca na boca de Jesus uma fala para representar um fato que houvera acontecido, e não projetando que Jesus pudesse vir repentinamente. Isso por quê? Porque se eu entender que os evangelhos foram escritos primeiros que a carta de Paulo, portanto, os evangelhos deveriam falar literalmente sobre o arrebatamento da igreja. O corpo sendo transformado nas nuvens num abrir e piscar de olhos, coisa que Jesus não falou. Deu para você entender? Portanto, embora a hipótese desse Jesus que nós configuramos, tá, tenha pouca aceitação nos círculos críticos, ela ilustra muito bem um fracasso de uma parousia, remetendo à ideia teológica, e uma construção ressignificando o cumprimento histórico ocorrido. Ou seja, Jesus não mentiu, porque há uma substituição, a escatologia cósmica, por uma escatológica política. A cósmica por Paulo e a política pelos evangelhos. Logo, Jesus não pode ter mentido. Agora, vamos responder de forma muito objetiva, e você que vai me assistir que deve julgar. E o que eu estou dizendo aqui em nada reduz o trabalho do Jason Ferrer, apenas estou mostrando que é preciso fazer o que eu estou fazendo aqui. E não precisei escrever um livro de 500 páginas para isso. Ok? Responder se Jesus mentiu depende fundamentalmente de qual Jesus se adota como objeto. Portanto, eu mostrei aqui todos. Será que um deles se enquadra numa figura que possa ter mentido? Primeiro, se Jesus foi um apocalíptico histórico, Jason admitiu que não. Portanto, não mentiu. Ok? Ou seja,
O que há deliberadamente são erros nas previsões, coisas que constantemente aconteceram, inclusive por Flávio Josefo e outros escritores, presumindo o cara histórico. Mas já que o Geiso disse que não se preocupa com ele, sim com o Jesus narrativo, então fica mais fácil a gente decidir. Outra questão é, se Jesus foi uma construção literária pós-fato, olha agora, pós-fato, vamos tentar jogar esse Jesus ali ao Jesus do Jason. Ou seja, se é uma construção pós-fato literária, não há sujeito que tenha mentido, mas sim autores mudando narrativas de modos apologéticos e absolutamente para dar ideia na representação justamente de que Tito é o filho do homem que veio nas nuvens com poder e glória. Terceiro ponto, portanto, hipótese conclusiva. Se Jesus foi engenhosamente criado, vamos falar assim, literariamente, por uma tradição e elite romana, veja, diferente do pós-fatum que eu falei, mas uma produção de acomodação, a vinda de Jesus já ocorreu em 70, como triunfo de Roma, e o texto funcionou como propaganda. E esta é a leitura mais correta a ser feita, já que eu estou lidando com Jesus narrativo. Portanto, o teológico não tem como atender essa agenda, porque o Jesus, ele transsignifica os atos heróicos. Por exemplo, qual é a resposta que o Jason Ferrer daria para um Jesus andando sobre as águas? O mesmo eu pergunto para Jesus expulsando demônio gadareno. Qual a resposta que um defensor do Jesus histórico dá, como o Richard Rosley tentou dar, e extrapolou-se porque foi fazer uma tipologia da travessia do mar de Junco pelos hebreus, dizendo que ali a narrativa do gadareno representava o afogamento dos soldados de Faraó. Podemos terminar aqui dizendo, diante de tantos Jesuses como nós temos, eu peguei cada um desses Jesus, salvo o Jesus que Paulo configura, pois o de Paulo fala de um arrebatamento iminente, de aparecimento de anjinhos, que vai transformar o corpo, pessoas vão subir nas nuvens com poder e glória, e esse é um outro Paulo, não tem